Artigo 9. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição, pelo prazo de 6 meses, e estar com a filiação deferida pelo partido do mesmo prazo. Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no caput, será considerada para efeito de filiação partidária a data de filiação do candidato ao partido de origem. Do registro de candidatos. Artigo 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais no total de até 150% do número de lugares a preencher, salvo, inciso 1, nas unidades da federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a 12, nas quais cada partido ou coligação poderá registrar candidatos a deputado federal e a deputado estadual ou distrital no total de até 200 das respectivas vagas. Inciso 2. Nos municípios de até 100 mil eleitores, nos quais cada coligação poderá registrar candidatos no total de até 200% do número de lugares a preencher. Parágrafo 3º. Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá no mínimo 30% e no máximo 70% para as candidaturas de cada sexo. Parágrafo 4º. Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração se inferior a meio e igualada a 1 se igual ou superior. Parágrafo 5. No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previsto no caput, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes do pleito. Artigo 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 1º. O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Cópia da ata a que se refere o artigo 8. Inciso 2. Autorização do candidato por escrito. Inciso 3. Prova de filiação partidária. Inciso 4. Declaração de bens assinada pelo candidato. Inciso 5. Cópia do título eleitoral ou certidão fornecida pelo cartório eleitoral de que o candidato é eleitor, na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no artigo 9. Inciso 6. Certidão de quitação eleitoral. Inciso 7. Certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral Federal e Estadual. Inciso 8. Fotografia do candidato nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para efeito do disposto no parágrafo 1º do artigo 59. Inciso 9. Propostas defendidas pelo candidato a prefeito, a governador de estado e a presidente da República. Parágrafo 2º. A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro. Parágrafo 3º. Caso entenda necessário, o juiz abrirá prazo de 62 horas para diligências. Parágrafo 4º. Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de 48 horas, seguintes à publicação
da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 5. Até a data a que se refere este artigo, os tribunais e conselhos de contas deverão tornar disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas, por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado. Parágrafo 6º. A Justiça Eleitoral possibilitará aos interessados acesso aos documentos apresentados para os fins do disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, ao regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remetidas e a apresentação de contas da campanha eleitoral. Parágrafo 8º. Para fins de expedição da certidão de que trata o parágrafo 7º, considerar-se-ão quites aqueles que, inciso 1, condenados ao pagamento de multa, tenham até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura comprovado o pagamento ou parcelamento da dívida regularmente cumprido. Inciso 2. Pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária, mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos, em razão do mesmo fato. Inciso 3. O parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em até 60 meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites. Inciso 4. O parcelamento de multas eleitorais e de outras multas e débitos de natureza não eleitoral imputados pelo poder público é garantido também aos partidos políticos, em até 60 meses, salvo se o valor da parcela ultrapassar o limite de 2% do repasse mensal do fundo partidário, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem o referido limite. Parágrafo 9. A Justiça Eleitoral enviará aos partidos políticos, na respectiva circunscrição, até o dia 5 de junho do ano da eleição, a relação de todos os devedores de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das certidões de quitação eleitoral. Parágrafo 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Parágrafo 11. A Justiça Eleitoral observará no parcelamento a que se refere o parágrafo 8 deste artigo as regras de parcelamento previstas na legislação tributária federal. Parágrafo 13. Fica dispensada a apresentação pelo partido, coligação ou candidato de documentos produzidos a partir de informações detidas pela Justiça Eleitoral, entre eles os indicados nos incisos 3, 5 e 6 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 14. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. Artigo 12. O candidato às eleições proporcionais indicará no pedido de registro, além do seu nome completo,
as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de 3 opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atende contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se. Parágrafo 1º. Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte: inciso 1. Havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção de nome, indicada no pedido de registro. Ao candidato que, na data máxima prevista para o registro, esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos nomes que indicou, será deferido o seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome. Inciso 3. O candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome, observado o disposto na parte final do inciso anterior. Inciso 4. Tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos 2 incisos anteriores, a Justiça Eleitoral deverá notificá-los, para que em 2 dias cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados. Inciso 5. Não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com o seu nome e sobrenome, constantes do pedido de registro, observada a ordem de preferência ali definida. Parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determinada opção de nome, por ele indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor. Parágrafo 3º. A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome, coincidente com o nome de candidato à eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo tenha concorrido em eleição com nome coincidente. Parágrafo 4º. Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as variações de nome deferidas aos candidatos. Parágrafo 5º. A Justiça Eleitoral organizará e publicará até 30 dias antes da eleição as seguintes redações: para uso na votação e apuração. Inciso 1. A primeira ordenada por partidos com a lista dos respectivos candidatos, em ordem numérica, com as 3 variações de nome correspondentes a cada um, na ordem escolhida pelo candidato. Inciso 2. A segunda com o índice onomástico e organizada em ordem alfabética, nela constando o nome completo de cada candidato e cada variação de nome, também em ordem alfabética, seguidos da respectiva legenda e número.